Isso para presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol. Portugueses votam amanhã nas eleições legislativas que irão ditar novo governo. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. 3 pessoas morreram ontem no acidente de viação que envolveu 3 viaturas no município de Matola. A polícia aponta o excesso de velocidade como a causa do sinistro. Sexta-feira, 4 de outubro, dia de paz, mas a noite foi sangrenta na cidade de Matola. Foi por volta das 21 horas, quando 3 viaturas embateram-se neste cruzamento próximo da Shoprite da Matola, tendo de seguida pegado fogo. As chamas consumiram quase tudo. No local, alguns familiares das vítimas tentaram recuperar o pouco que sobrou, mas o condutor da viatura, que ficou reduzido em cinzas, não resistiu às chamas. Ainda não se sabe qual das 3 viaturas terá cortado prioridade uma à outra, mas o que é certo é que os 3 condutores envolvidos nesse acidente perderam a vida. O carro de marca Volvo seguia no sentido Cidade da Matola-Maputo e foi embater-se contra este Isuzu que fazia o trajeto Cidade de Maputo-Machantrene. Os 2 acabaram atingindo uma viatura Honda CR-V que estava estacionada nas redondezas. Do acidente, resultaram ainda 4 pessoas feridas, incluindo uma que continua internada no Hospital Provincial de Matola. Marta conta como tudo aconteceu. À nossa frente vinha um carro, acho que é Isuzu branco, um carro branco Isuzu. Vinha de uma alta velocidade. Aquele carro, não sei o que aconteceu com aquele carro. Acho que foi o carro que veio nos atingir. Enquanto do outro lado também vinha um carro que vinha... Não sei, Matola aqui? Não Matola C, Godinho lá. Vinha um outro carro, quando nós estávamos ali nos semáforos ali, da SER. Dali não vi nada do que mais aconteceu, só acordei quando eu já estava aqui no hospital. Marta não se lembra como chegou ao hospital e desconhece o paradeiro do marido que estava ao volante da viatura sacudida das bermas da estrada. Algumas pessoas que testemunharam a ocorrência do acidente criticam a chegada tardia dos bombeiros e o fato de não terem conseguido evitar o pior. Estava cheio de pessoas, então ultimamente, aquilo já quando estava a se começar a arder, está ali, pá. O fogo já quando piorou e se ardeu-se mesmo. Então tinha outras pessoas, quando tentaram tirar aquela cabina, empurraram do outro lado, então conseguiram lhe soltar aquela pessoa que estava por dentro da cabina. Os bombeiros chegaram depois daquilo já, o carro já tinha bem ardido, só muita gente estava a tentar apagar com aquela areia, levar combates e tal. Depois do acidente, as vítimas foram levadas para o Hospital Provincial de Matola. A direção confirma a entrada de 2 óbitos. Recebemos 2 pacientes vítimas de acidente de viação, que tiveram uma das quais de sexo feminino, que teve um TEC leve e ligeiras contusões, e o outro de sexo masculino, que também só teve ligeiras contusões. Ambos os pacientes tiveram alta e já estão juntos aos seus familiares. Porém, no local registrou-se 2 óbitos, 2 pacientes de sexo masculino que apresentaram sinais de carbonização. Por sua vez, a polícia na província de Maputo fala de 3 óbitos e aponta para o excesso de velocidade como sendo a causa do acidente. Do acidente resultou em um óbito no local de fato e 3 feridos graves. Dos feridos, os 3 socorridos para o Hospital Provincial de Maputo. Chegado no hospital, 2 foram declarados como óbito pela equipa médica. E um ferido grave ainda está sob cuidados intensivos no Hospital Provincial de Maputo. De referir que aponta-se como prováveis causas deste acidente a condução em excesso de velocidade e a falta das observâncias básicas do trânsito. No local do acidente, as autoridades encontraram droga e bebidas alcoólicas. Tinha lá droga do tipo cannabis sativa, vulgarmente conhecido por suruma, e o outro em pó, que ainda só depois de um trabalho de exame podemos concluir de que tipo de produto se trata. Até o momento,
ainda não se conseguiu apurar a viatura que transportava a droga. Seguimos com o diário de campanha eleitoral. Filipe Nhussi orientou hoje comícios na Matola, Matutuíne e na Maacha. Nhussi disse que, se vencer, o seu governo vai apostar no desenvolvimento da pecuária na província de Maputo, de modo a acabar com a importação de carnes. Por outro lado, prometeu investir seriamente no desporto. Matola, a capital da província de Maputo, foi o local escolhido por Filipe Nhussi para iniciar o último dia de campanha eleitoral nesta província. E porque esta é a terceira maior produtora de animais do país, com mais de 350 mil efetivos, atrás de Gaza e Inhambane, Filipe Nhussi quer incrementar a capacidade de produção de carnes em Maputo para acabar com importações. Durante o ano, durante o ciclo, vamos trabalhar no sentido de transferir a tecnologia para os pequenos e médios empresários, esses criadores de gado. É preciso dar conhecimentos para poder produzir mais. Para isso, vamos fortificar a parceria, o setor público e privado. Sobretudo, vamos dar oportunidade ao privado e defendê-lo. Defendê-lo porque a criação também tem seus problemas. E tal passa igualmente pela investigação científica. A criação de gado é coisa que se faz cientificamente. Temos que ver, para melhorar as espécies, o que é preciso. É preciso prevenir as doenças, o que é preciso. E então o governo, neste pacote de orçamento para a área da agricultura e pecuária, teremos também que fomentar a pecuária, a criação, através de tanques carnicidas, ou então as vacinas gratuitas, ou mesmo a assistência técnica. No final, partiu para o distrito de Matutuíne. Na vila de Bela Vista foi recebido por milhares de militantes da Frelimo e residentes. As estradas da vila e da Catemba a Ponta do Ouro e para Boane foram usados como exemplos para mostrar o desempenho dos governos da Frelimo. Esses que gostam de nos provocar, por exemplo, dizem que 44 anos que governaram não fizeram nada. Vocês aceitam? Eles não passam nessa estrada. Não fizemos nada. Terminou o dia na Vila da Namacha, aqui escolheu o desporto como tema de fundo e apontou como o seu governo pretende melhorá-lo e trazer vitórias para o país. Vamos por partes. Financiamento às seleções nacionais. Em vez de apanhar, por exemplo, pegar um clube, pode pegar uma seleção. Deixa comigo basquete. E não é muito caro do que manter um clube para todo ano. Deixa comigo o futebol. Financiar o futebol. Deixa comigo o boxe. Deixa comigo aqueles meus amigos já do Clube Náutico que estão sempre aí aquele desporto náutico que sempre a trazer troféus para nós. Aqueles meninos que andam a saltar, nem são muitos. Desporto escolar. A escola A pode ir à escola B. Assim sucessivamente, dentro da escola também as turmas. E vamos vigiar para que esse programa esteja acontecendo. Essa escola que está aqui. Anexar isso e dizer que você, a sua especialidade principal é basquete. Então, para criar condições de campo para basquete, incluindo as seleções provinciais, as grandes equipas podem ir treinar nessa escola para servirem de referência. Nós iremos envolver as federações nos jogos escolares, sobretudo assistência técnica. Identificação de talentos. Iremos trabalhar para iniciativa para descobrir talentos nas comunidades. Existe aqui no campo das aldeias, aqueles que nasceram talentos, hábeis. Então é preciso descobrir e educar o talento, cultivar, criar, formar, educar. E assim nós poderemos ter mais, incluindo quando estamos na diáspora. Gestão desportiva. Vamos formar os agentes desportivos, incluindo gestores. Grande parte nós temos falhado porque não há gestores. É preciso tornar o desporto profissional. Isso que tinha começado aqui. Porque a ideia estava boa, mas tem que ser sustentada. Infraestruturas desportivas. As infraestruturas são importantes. Nós, por exemplo, não podemos, num plano urbanístico, não conceber zonas ou espaços para o desporto. É acidente grave. É grave, é asneira.
num distrito, numa sede distrital, não conceber espaço para o desporto. Num distrito, também num posto administrativo, numa localidade. Nós, no âmbito, quando se construiu o estádio do Zimpeto, havia a ideia de fazer mais um estádio no centro, ou então pensava-se em Gondola como centro olímpico. Começou um centro muito grande, um campo em Cabo Delgado ali em Pemba. Não acabou. Vamos trabalhar para o próximo ciclo para ver se termina aquilo e transformar aquilo num centro de excelência. Já o Suf Momad exorta todos os eleitores a permanecerem a 300 metros das mesas de voto no dia 15 de outubro para controlarem o processo eleitoral. Na cidade de Chimoio, o candidato presidencial da RENAM prometeu reindustrializar a província de Manica. Chegou de aeronave particular em Chimoio depois de 2 dias de interregno na caça ao voto. Manica foi a província escolhida para as atividades do 34º dia de campanha eleitoral rumo ao escrutínio de 15 de outubro. Seguiu para o bairro da Sualp para deixar a sua mensagem ao eleitorado. Na comitiva, quadros do partido a nível central e local, com destaque para a antiga chefe da bancada parlamentar da Renamo, Angelina Enoch, e o académico Alberto Ferreira, candidato a deputado da Assembleia da República por este círculo eleitoral. Nós temos um projeto muito ambicioso para o bem-estar da população moçambicana. Começou por recordar sobre a queda de 2 grandes indústrias de Chimoio, a Testa África e a empresa moçambicana de malha. Pede confiança para reindustrializar a capital de Manica. E hoje Chimoio está a viver uma situação crítica. Não existe nenhuma fábrica que podia dar emprego aos jovens, os nossos pais, as nossas mães de Chimoio. Tempos dos nossos pais, eles tiveram a sorte, porque tivemos aqui na cidade de Chimoio, Testa África. Testa África! Não é verdade? Aqui em Chimoio tínhamos hoje aqueles que não sabem governar fizeram-te o armazém, as grandes empresas que E de Chimoio para o país, o Suf Momad voltou a falar de 2 problemas que considera de dimensão nacional: as deficiências no abastecimento de água e no fornecimento de energia. Caso chegue à ponta vermelha depois de 15 de outubro, promete mudanças. Nós sabemos também que aqui em Chimoio vocês têm problemas de água, mas Chimoio está no meio de quê? E quando nós está a sair, eles obrigam vocês a pagar, não é verdade? Nós sabemos também que os nossos pais, as nossas mães, estão a sofrer, porque a taxa de energia é muito cara, não é verdade? Mas são eles que ontem diziam que Capora passa é nosso. Agora, por que a taxa é cara? Mas para que tudo isto seja possível, deixou uma recomendação: mobiliza cada eleitor a controlar o seu voto. Por que eles têm medo de vocês ficar a 300 metros, se eles não têm... Se eles têm um plano, tiro pare, vão proibir, não é verdade? Se eles não têm nenhum plano, não vão impedir, não é verdade? Então vamos ficar a 300 metros. Para aquele que quer trocar urna, quando está a chegar, vocês dizem ladrão, 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 ladrão. Vocês não querem ganhar? Não querem mudar Moçambique? Então que trabalhemos para a nossa vitória.
Em comício realizado aqui na capital de Manica, o Suf Momad também prometeu combater a corrupção e aumentar o salário dos funcionários públicos. Esta é a 7ª província que o candidato presidencial da Renamo escala, uma província com 893 mil eleitores registrados para votarem no próximo dia 15 de outubro. Imagens de Isaac Lang, Antônio Tiwa, Chimoio, STV. Ainda sobre a campanha eleitoral, Michel Cayen, do Centro Universitário em França, proferiu hoje em Climane, a convite de cabeça de lista da Renamo Manuel de Araújo, uma palestra subordinada ao tema As Raízes Históricas e Marginalização do Norte de Moçambique. A convite de Manuel de Araújo, cabeça de lista da Renamo a cargo de governador da Zambésia, o académico francês Michel Cayen proferiu este sábado a palestra subordinada ao tema As Raízes Históricas da Marginalização do Norte de Moçambique. Defendeu que a transferência da capital do país, Ilha de Moçambique, para Lourenço Marques, originou a marginalização das antigas elites. Isso tem efeitos sociopolíticos em Moçambique que não houve, por exemplo, em Angola. Em Angola, a capital fica sempre em Luanda, o que permite à elite africana, embora recuando frente à ofensiva dos pequenos colonos brancos, mas permite à elite africana manter posições. Em Moçambique, a capital era a Ilha de Moçambique, isto é, na esfera do Índico. O velho Moçambique era um país, não era um país da África Austral, era um país da África Oriental, com toda a área Swahili. E a passagem no extremo sul do país é uma consequência geopolítica gigante, vai marginalizar muito velhos extratos que eu chamo de crioulos, se pode discutir este conceito, mas elites que eram coloniais porque viviam da atividade colonial, mas que não eram capitalistas, como dizer, essas comunidades luso-indiana, luso-africana, afro-indiana, todo o complexo swahili da altura. O académico defendeu igualmente que o problema da partilha de riqueza no país pode tornar-se num catalisador para surgimento de tensão. Quando há um problema étnico, é sempre que por trás há um problema social e econômico. Por exemplo, hoje em dia, não sei se há, mas se houver um problema étnico no norte do país, com aquela guerra que se desenvolve, não é o problema simplesmente de Moanis contra Maconde, de Maconde contra Moanis. É porque por trás disso há um problema social e econômico na partilha das riquezas produzidas na região. O problema da etnicidade nunca chega em si. Tem sempre que ser analisados de uma maneira mais, direi, mais materialista. No entanto, depois do mécontentamento existir, ele pode se exprimir de uma maneira étnica. Mas cuidado, por exemplo, a guerra de 16 ou 17 anos não foi uma guerra interétnica. O fator étnico foi importante. A gente acusava a Frelimo de ser o partido do Xangan do Sul, a gente acusava a Renamo de ser o partido do Jundao, mas é falso dizer que a Frelimo é o partido do Xangan. É falso dizer que a Renamo é partido dos Jundaos. Há esse factor, mas esse factor não resume a situação. Na palestra estiveram presentes deputados da Assembleia da República pela bancada da Renamo, membros daquele partido, académicos e funcionários do Conselho Autárquico de Climane. Já na província de Sofala, o cabeça de lista da Frelimo privilegiou o contacto interpessoal na cidade da Beira, enquanto os cabeças de lista do MDM e Renamo estão nos distritos. O presidente do Pazomo vai caçar voto em 7 distritos daquela província. Quando falta cerca de uma semana para terminar a campanha eleitoral, o presidente do Partido de Ampliação Social de Moçambique, Pazomo, Francisco Campira, e membros de seu partido escalaram neste sábado o maior mercado informal da cidade da Beira, o Mercado do Couto. O Pazomo, que concorre apenas para a Assembleia da República, priorizou contactos interpessoais com os eleitores e fez promessas viradas na melhoria de qualidade de ensino. Então, nós queremos que pague-se sim as taxas, não vamos mentir, essa é a realidade, pagar as taxas para que os nossos filhos, os nossos professores, sobretudo os nossos professores, possam receber um salário condigno para poderem transmitir os seus conhecimentos sem que tenham a cobrar os alunos ou que aceitem que os alunos os corrompam. Concorda com isso? Sim, concordo. Podemos contar com o seu voto? Podem contar. Lourenço Bulha, cabeça de lista da Frelimo, esteve neste sábado nos bairros de Macuti e Palmeiras, falou diretamente com os eleitores e prometeu apoiá-los em pequenos projetos.
a vossa tarefa agora vai ficar de pensar no projeto. A minha tarefa, até tomar posse, vai pensar em arranjar dinheiro para vocês, mas é preciso pagar. Estamos claros, né? Financiamento é dinheiro do Estado, é para ser pago. Não é oferta, não. Não é oferta. Estamos juntos? Jovens, nós vamos arranjar emprego. O presidente Nussi já disse que vai arranjar 3 milhões de empregos neste quinquênio. Os outros que não for possível empregá-los, vamos arranjar projetos de desenvolvimento. Ainda no âmbito da campanha eleitoral, o cabeça de lista da Frelimo manteve o encontro com mulheres empreendedoras desta região do país. Puy afirmou que, caso vença, irá enaltecer o papel da mulher na vida social e econômica. Vamos criar um fundo de apoio à iniciativa da mulher que estimule a criação de renda. As mulheres têm jeito para o negócio. O que nós vamos fazer é impulsionar. Na província de Maputo, a Renamo pediu voto em Moane e apostou no discurso contra a corrupção. Já o MDM foi a Matola e Marraquém prometer casas para jovens. Liderada pelo seu cabeça de lista na província de Maputo, a Renamo foi pedir voto no distrito de Moane, onde prometeu aumentar os salários dos funcionários públicos. A nossa PRM está a receber pobreza, enquanto os nossos professores estão a receber pobreza, enquanto os médicos, enfermeiros e outros funcionários públicos recebem desgraça. Eles estão a colocar os seus familiares em instituições que têm gorduras, tipo a autoridade tributária. Nós vamos remunerar bem aquele que trabalha para o nosso povo. Para o nosso polícia que hoje recebe desgraça, vamos pagar o correspondente ao risco e horas que ele tem despendido na defesa do nosso povo. Já o MDM fez campanha nos bairros da Matola e Marraquém, onde deixou promessas de investir na criação de mais emprego para jovens e melhorar as políticas de habitação. Pode conseguir pagar uma casa 19 mil por mês. Se ganha salário do jovem, salário de um funcionário público, salário de um polícia, salário normal é 5 paus. Como é que você vai dizer que está a dar casa para jovem, uma casa que no mês você tem que pagar 19 mil meticais? Estão a nos enganar. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que colocar esses corruptos, esses bandidos na cadeia. Viemos aqui anunciar a esta população que dias melhores virão, porque as infraestruturas é o ponto forte do manifesto político do partido MDM. Queremos reafirmar a toda a juventude maputense da província de Maputo, de Marraquém, que o emprego é a nossa grande preocupação. Este sábado, o cabeça de lista da Frelimo, Júlio Parruque, continua a fazer campanha com o candidato presidencial do partido, Filipe Nussi. Foi criado em Inhambane o painel de gestão de conflitos eleitorais. A iniciativa visa prevenir e mitigar possíveis conflitos que possam ocorrer no processo eleitoral. Nesta sala estão órgãos de administração eleitoral, órgãos da justiça, partidos políticos e representantes da comunicação social, bem como membros do governo e sociedade civil. São os integrantes do chamado painel de gestão de conflitos eleitorais em Inhambane, que se pretende seja um órgão de prevenção e mitigação de conflitos. É criado exatamente para evitar estas questões de natureza de falta de esclarecimento, que acabam caindo no tribunal quando é possível resolvê-los. Então, esta é uma plataforma para ajudar esse tipo de processos. Ele não substitui a justiça, porque se for um ilícito vai diretamente para as entidades competentes. Mas este painel surge exatamente para questões que se vejam que trata-se de falta de esclarecimento da própria lei. Então este painel ajuda a dar a sua contribuição, esta contribuição que será levada à mesa da Comissão Provincial de Eleições para o devido tratamento e decisão. Quando faltam cerca de 10 dias para o fim da campanha eleitoral, a província de Inhambane continua como uma das mais calmas do país em matérias de ilícitos eleitorais.
Até este momento não temos registro de questões sérias em relação à campanha eleitoral. Tem-se registrado um civismo, há uma e outra fuga enquanto encontra-se alguns que têm alguns ânimos e que acabam caindo nesta situação de destruição de material e nessa altura no devido lugar. Mas nós, como órgãos eleitorais, não recebemos nenhuma queixa neste sentido, mas acompanhamos que em alguns distritos são encontradas as pessoas a destruir o material de propaganda e nessa altura são enviadas diretamente à justiça. Alguns partidos congratulam a iniciativa, mas com um pé atrás. É verdade que é um órgão que deve funcionar, não é? Segundo, para evitar os ilícitos eleitorais, mas também esse órgão não foi capaz de dizer qual o prazo que vai levar, por exemplo, registra-se um contencioso eleitoral e para submeter esse assunto são 48 horas para o Tribunal Judicial. Então, se ainda não apresentaram qual é o tempo máximo de gestão desse conflito, então esse órgão praticamente só vai existir pelo nome. Esse painel é bem-vindo para nós. Está a ajudar nós, que além que a gente está a procurar por outro sítio, já está aqui conosco já. Refira-se que o painel é composto também por entidades que não fazem parte dos órgãos de administração eleitoral, como forma de garantir a transparência e isenção na atuação do mesmo. É importante que exista. Isso não é problema, mas É momento de observarmos um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. A confiança dos empresários na economia abrandou pelo terceiro mês consecutivo. Em média, 30% das empresas reportaram algum obstáculo em agosto. A avaliação desfavorável do clima econômico no mês de agosto deveu-se em termos de setores ao abrandamento da confiança nos serviços não financeiros, construção e indústria, contrariando a apreciação positiva registrada nos setores de comércio, de transporte e de alojamento e restauração. Estima-se que 30% das empresas inquiridas pelo Instituto Nacional de Estatística reportaram algum obstáculo no mês de agosto, contra 28% no mês anterior. O aumento da proporção de empresas com constrangimentos foi influenciada pelo incremento de empresas com dificuldades nos setores de construção, de transporte, bem como nos outros serviços não financeiros, refere o INE. Os setores de transporte com 37%, de construção com 35% e da produção industrial com 32% registraram maior proporção de empresas com constrangimentos de todos os setores inquiridos. Dos principais indicadores macroeconômicos, o Instituto Nacional de Estatística destaca o aumento da confiança dos moçambicanos no emprego no mês de agosto, encerrando a trajetória descendente de junho e julho. Essa recuperação foi influenciada pela apreciação positiva do indicador nos setores de comércio, de alojamento e restauração, de transporte e dos outros serviços não financeiros, que suplantaram as atividades da produção industrial e de construção, que registraram previsões desfavoráveis do emprego no mês de análise, indica o Instituto Nacional de Estatística. Estão na fase conclusiva as 132 casas das famílias abrangidas pelo projeto de ampliação da barragem de Curumana, em Moamba, na província de Maputo. A garantia foi dada pelo diretor da Unidade de Gestão da Bacia do Incomate durante a visita do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos às obras de ampliação da barragem de Curumana. Calixto Mabot explicou que só receberão casas novas as famílias que diretamente foram afetadas pelas obras de ampliação da barragem. O processo de assentamento no total vai cobrir cerca de 210 famílias. Portanto, destas 210 famílias já afetadas, 132 precisam de ser reassentadas. Portanto, são reassentadas as famílias que têm as suas infraestruturas principais de residência afetadas. Portanto, são essas que vão receber novas casas. As restantes famílias, estou a falar de cerca de 78, estas não têm a sua infraestrutura principal afetada. Então, para já, 48 casas já estão na fase conclusiva e serão entregues até finais de novembro. As casas
todas as 132 estão na fase de construção. Há várias e diferentes fases. Algumas estão concluídas, portanto, as casas de indenização estão 100% construídas, poderão ser entregues. A transferência das famílias e infraestruturas abrangidas pela ampliação da barragem Curumana está avaliada em 65 milhões de dólares americanos e afeta diretamente as zonas de Ndinza, Babatine, Fungotine e Mochipe. E na página internacional, o rand, a moeda sul-africana, passou a ser referência nas transferências monetárias entre países da África Austral. A medida foi tornada pública no terceiro encontro de utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC, que reuniu em Luanda os representantes dos bancos centrais e comerciais dos países da comunidade. O presidente do sistema de pagamento da SADC referiu a saída da reunião que a plataforma já está ativa e operacional desde fim de julho. E já foram feitas 1,5 milhões de transações através da plataforma e que existem disponíveis 6 bilhões de rands, que equivalem a 408 mil milhões de dólares para outras transferências. Para o representante da Nedbank do Zimbábue, o lançamento desta plataforma vai permitir um maior controle e prevenção contra branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na região e poderá impulsionar o desenvolvimento do continente africano. A realização deste encontro de utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC em Angola trará, entre outros, os benefícios da criação da networking entre os utilizadores, especialistas e responsáveis dos sistemas de pagamento dos distintos bancos centrais e comerciais e da abordagem conjunta sobre os desafios atuais impostos pelo desenvolvimento tecnológico, globalização, intensificação dos negócios, bem como da apresentação de propostas para a solução dos diversos constrangimentos que o referido sistema apresenta. O último encontro de utilizadores do Sistema de Liquidação Regional da SADC foi realizado em Maputo em 2018. Portugal realiza amanhã as eleições legislativas. Os portugueses vivendo fora do país já votaram e o número de eleitores triplicou quando comparado com o do escrutínio de 2015. É mentira que você está a dizer. É mentira que António Costa teria deixado de acompanhar de perto os incêndios de Pedrógão Grande em 2017 por estar de férias. Segundo a Euronews, Costa esteve no terreno sim e só foi de férias um mês depois. As acusações surgiram sexta-feira, no último dia de campanha eleitoral rumo às eleições legislativas deste domingo. Após perder a calma com a acusação, António Costa pediu desculpas em Lisboa, onde fechou a campanha eleitoral do Partido Socialista. Na mesma cidade, trabalhadores dos registros de notariado cumpriam o último dia de uma greve de 2 semanas. Foi também em Lisboa onde o PSD decidiu fechar a sua campanha. Com um sorriso no rosto, Rui Rio prometeu respeitar o veredito que virá das urnas, sublinhando que é o povo quem manda. A contagem de votos dos portugueses que votaram no estrangeiro já começou e dados indicam para o aumento de participação. Para este ano, são mais de 97 mil votos recebidos até sexta-feira, o que representa o triplo do verificado nas eleições de 2015. Figuras da política, da economia, da academia e dezenas de cidadãos anónimos prestaram este sábado a última homenagem a Diogo Freitas do Amaral, o fundador da CDS. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu a figura de Freitas do Amaral como pessoa, como professor e como jurista. Dezenas de pessoas marcaram presença este sábado nas cerimônias fúnebres do fundador do CDS, Freitas do Amaral, recordado sobretudo como um homem de coragem. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entregou a bandeira nacional à viúva de Diogo Freitas do Amaral no final do enterro no cemitério da Guia, em Cascais. Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu os feitos de Freitas do Amaral, a sua coragem nos últimos dias da sua vida. Anteontem tinha prestado homenagem em nome de Portugal, ontem vim como amigo, hoje volto como Presidente da República e também amigo, recordando o homem, recordando o patriota, recordando o democrata, o europeísta, o espírito universal, o grande professor, o grande jurista, e agradecendo naturalmente em nome de todos os portugueses e dos milhares e milhares e milhares que com ele conviveram ao longo da vida, de todos os quadrantes da vida nacional,
o que foi uma obra e o que foi, de facto, um serviço a Portugal. Ele mostrou coragem em vida, mas mostrou que é muito mais difícil coragem perante a morte. É muito mais fácil ter coragem em vida e ele, numa parte final da vida muito difícil, mostrou também coragem perante a morte. Isso define os homens de coragem. Diogo Freitas do Amaral, fundador dos Democratas Cristãos, morreu na última quinta-feira aos 78 anos. Donald Trump quer que o governo da China investigue o filho do antigo vice-presidente e possível candidato às eleições de 2020. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, o presidente norte-americano esclareceu que ainda não falou sobre o assunto com o homólogo chinês, mas que essa hipótese está em cima da mesa. Ainda não. Mas é certamente uma questão em que poderemos começar a pensar. Para que tenha certeza que o presidente Xi não quer estar sob avaliação porque $1.000 milhões são retirados do seu país por uma pessoa que acabou de ser expulsa da Marinha. Ele foi expulso da Marinha. De repente está a receber $milhões. Sabem o que se chama isso? Uma recompensa. Donald Trump está a enfrentar um inquérito no Congresso depois de ter sido alvo de uma denúncia por ter pressionado o presidente ucraniano. Esta quinta-feira, Kurt Volker, o enviado especial do presidente para a Ucrânia, foi ouvido pelo Comitê dos Serviços Secretos do Congresso. Trump acusa os democratas de desonestidade e já disse que Adam Schiff, o congressista que está à frente do inquérito com vista à abertura do processo de destituição, devia ser preso por traição. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se 30 de máxima, 18 de mínima, Xai-Xai 27 de máxima, 19 de mínima, Inhambane 28 de máxima e 20 de mínima. Para a zona centro do país, Beira 27 de máxima, 16 de mínima, Quilimane 29 de máxima, 19 de mínima, Chimoio 29 de máxima, 14 de mínima, Tete 37 de máxima, 22 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula 32 de máxima, 21 de mínima, Pemba 29 de máxima, 23 de mínima, Lixinga 29 de máxima e 15 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. Roque Sebastião é o novo presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol. Roque venceu a eleição com 5 votos dos 10 possíveis. Esta era a lista B até quinta-feira. Temos o caso da representação de Nampula e da representação de Manica. Eles procederam com um voto e, ao mesmo tempo, estão na lista vencedora. Votaram sim, mas já não constava da lista apresentada neste sábado. E as duas listas tinham carimbo oficial. Mas há mais supostas irregularidades. Os titulares dos órgãos sociais das federações, associações esportivas provinciais e distritais só podem recandidatar-se uma vez. Constatamos que o presidente da mesa da Assembleia Geral da lista vencedora já cumpriu 2 mandatos. Micas Guivambo sustentou-se no número 2 do artigo 48 do Regulamento da Lei de Desportos, mas Paulo Cunica chamou de opinião e disse que as consequências serão conhecidas depois da formalização da reclamação. Houve uma manifestação oral, nós acolhemos e recomendamos às pessoas para que façam a sua reclamação. Pode até ser que não seja esta reclamação que hão de colocar por escrito e, portanto, não podemos adiantar aqui a resposta a uma reclamação oral. Enquanto a reclamação não chega, o presidente eleito da Federação Moçambicana de Basquetebol desvaloriza as supostas irregularidades e pede união no basquete. Já sabíamos que haveriam para contestar isso. As reclamações não têm suporte legal, portanto é meramente uma questão de paixão, de necessidade de dizer mais alguma coisa. Quem podia dizer e fazer coisas diferentes eram as associações, mas estas preferiram continuar sem a aproximação e o carinho da federação. Eu digo boa sorte aos presidentes das associações que fizeram essa escolha. Com certeza tem um motivo que eu não vi,
e por isso não está a me julgar. Eu não auguro mudanças no basquetebol nacional, porque as pessoas, a maneira de fazer e de lidar com as pessoas do basquete vai ser a mesma. Mas Roque Sebastião tem uma opinião diferente. Este não é um elenco de continuidade. A única pessoa que continua, portanto, na direção executiva da Federação é o Amado Morgan. Os representantes das associações pediram mais inclusão e o governo enalteceu a presença da antiga estrela de basquetebol entre os candidatos. É algo que tem que ser realçado quando temos uma mulher a discutir e a apresentar planos concretos e realísticos para o nosso desporto. Então, os meus parabéns, Clarice Machangana. Nosso maior sonho é que a lista vencedora seja exatamente representativa às associações provinciais. Pedir desculpas a todos os amantes de basquetebol se tivermos feito algo que não tenha sido do agrado, mas a nossa convicção é que conseguimos pôr o basquetebol moçambicano a nível da FIBA a um nível muito bom. Na classificação geral, Roque Sebastião ficou na primeira posição com 5 votos, Dino Can com 4, Carlos Tomo com 1 e Clarice Machangana com 0. Votaram 10 associações provinciais de basquetebol. O Ferroviário de Maputo defronta amanhã ao Costa de Sol no jogo, a contar para a 23ª jornada de Moçambola 2019. É o jogo grande da jornada que envolve a melhor defesa contra o melhor ataque da prova. O Ferroviário de Maputo, com 13 golos sofridos, quer manter a sua baliza inviolável diante do Costa de Sol, que conta com 39 golos apontados, e tem no ninho o melhor marcador da prova, Evangá, com 18 golos. Nada que assuste o técnico dos Locomotivas, Daoud Razak, que quer vencer para reduzir a diferença pontual com o líder e manter viva a esperança de chegar ao título. É um derby, é mais um jogo de futebol. Esperemos que seja um bom espetáculo de futebol, que consigamos alcançar os 3 pontos que desejamos. Conforme vocês sabem, temos uma margem de erro 0. Razak diz não estar preocupado com os diretos concorrentes na luta pelo título, como forma de não perder o foco no objetivo traçado. Nós temos uma forma de estar que é olhar para nós, os outros nos dizem pouco, trabalhamos para a nossa casa e não para a casa dos outros. Cada um tem que olhar para si. Eu não olho para o que o som que tem que fazer, ou vai deixar de fazer, ou as contas dele. Não. Senão nunca mais consigo me concentrar. Já Hernani, que espera pela titularidade na baliza Locomotiva, também quer vencer e, por isso, garante que o Ferroviário de Maputo vai entrar para aproveitar todas as oportunidades de golo que surgirem. Temos tido muitas oportunidades na parte da finalização, mas temos falhado muito. Acredito eu que nesse jogo vai ser muito diferente. Qualquer oportunidade de golo que o Ferroviário de Maputo vai ter, temos que concretizar em golo. O Ferroviário de Maputo está na 3ª posição com 38 pontos e está a 7 do líder, o seu adversário deste domingo, o Costa de Sol, que conta com 45 pontos. O jogo terá transmissão em direto na STV Notícias. Ainda sobre a 23ª jornada de Moçambola 2019, o Desportivo de Maputo empatou ontem sem abertura de contagem diante do seu homónimo de Nacala. Celso Salvação dá então pontapé de saída para este jogo. Jogo disputado em pleno Dia da Paz, mas que esteve ausente do lado dos alvinegros em virtude da suspensão do seu técnico principal, Arthur Semedo, que assistiu à partida nas bancadas. Procurava o Desportivo Maputo chegar à sua primeira vitória na segunda volta, algo que começou cedo a ser difícil de alcançar. Gervásio, mais inconformado dos alvinegros, foi quem deu aviso à navegação neste remate forte que só foi parado pelo travessão. Depois, neste livre, Gervásio colocou a bola na cabeça de Peter, mas o árbitro do encontro considerou fora de jogo. Dúvidas na posição do alvinegro que cabeceia. Os forasteiros não tremeram e começaram a visitar a baliza de Stefani, que primeiro teve que arrojar-se para defender o livre de Isaías e mais tarde, sem hipótese de defesa, viu a bola embater com estrondo no travessão após remate de Celso. Estava eletrizante a partida e ficou ainda mais quente quando o Celso Salvação, neste lance, beneficiou o infrator ao cortar a jogada de Peter, quando este já havia ganho a posse de bola no ombro a ombro com Bonin.
Do livre, nada resultou e o intervalo chegou com um nulo a prevalecer. Na segunda parte, os canarinhos de Nacala foram mais ousados e visitaram várias vezes a baliza de Stefani, que vezes sem conta teve que se esforçar para evitar males maiores. Mas o momento do jogo estava por chegar, neste canto do sempre inconformado Gervásio, que cobra direto e Mundinho corta a bola, mas este já estava para além da linha de golo. Um lance que deixou frustrados os jogadores, equipa técnica e adepto do Desportivo Maputo. Mas Celso Salvação negou a vitória alvinegra. O Desportivo Maputo ainda tentou de várias formas evitar o empate, mas os seus avançados não acertavam com a baliza e Jonas também esteve bem. Mesmo sem paz, Tiago Machaís desejou um dia feliz aos desportistas. Hoje é o Dia da Paz. Feliz Dia da Paz para todos os desportistas nacionais e em particular os do futebol. Feliz Dia da Paz, continuo a dizer para todos e muito obrigado. É um desportivo que a gente já conhece, que a posse de bola é mais privilegiada para eles e nós também entramos nessa vertente de posse de bola privilegiada, mas com uma boa organização tática acima de tudo. E eu creio que ganhamos o ponto mesmo naquela organização que nós tivemos. Desportivo Maputo continua sem vencer nesta segunda volta e os canarinhos de Nacala voltam a roubar pontos a uma equipa de Maputo fora de portas. Do desporto à cultura, a cantora Assa Matusse realizou um concerto no Centro Cultural Franco-Moçambicano. No espetáculo designado Menina do Bairro, a artista interpretou temas do álbum de estreia e Mingas foi uma das convidadas. Tá tudo complicado, meio louco, sem noção, e eu tô fora de mim. Ao longo de 2 horas aproximadamente, Assa Matusse esteve na Sala Grande do Franco-Moçambicano a promover as músicas que fazem parte do seu primeiro disco intitulado Mais Eu. Depois de uma recente digressão por Noruega, Portugal e Espanha, a cantora regressou à pátria amada para realizar este que considera o último grande concerto dedicado ao primeiro álbum. Entre vários temas cantados por Assa Matusse, destacam-se Nichinchile, Phenomenal Woman e Estranho, música levada ao público, desta vez num dueto com a sul-africana Duduzile Macobo. Além da cantora sul-africana, como convidada ao concerto de Assa Matusse, também esteve Mingas, quem interpretou 2 temas com a menina do bairro, Shihono e Nzumba. Este, na verdade, foi um reencontro musical. Assa Matusse atuou com Mingas pela primeira vez quando era criança. Tinha na altura 14 anos. Uma década depois, os caminhos das duas cantoras voltaram a cruzar-se. Assa Matusse nasceu em Maputo. Ainda nova, foi a primeira e terceira classificada nos concursos Tribo Júnior e Super Tardes, respectivamente, ambos da STV. Este espetáculo acontece numa altura em que a cantora prepara o seu segundo álbum, que deverá ser lançado próximo ano. Assa Matusse em concerto a fechar o Jornal da Noite de hoje. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Boa noite.